Mari, o que a gente tem no lado escuro da Lua? Muitas coisas, né? Um balão chinês? Eu e eles, eclipses, tudo que possa... Balão chinês, OVNI, qualquer coisa que possa imaginar, né? No disco do Pink Floyd, que é o tema do nosso programa de hoje, no final do disco, a voz diz que não tem nada, que a Lua é toda escura. Essa, na verdade, foi a maneira que a gente encontrou de abrir o programa, que vai falar sobre os 50 anos de um dos discos mais icônicos de todos os tempos, lançado no dia 1º de março de 1973, e que foi alvo de inúmeras teorias, né? Seja teorias sobre a gravação, sobre teorias de sincronias com filmes, né? Sobre motivos que são temas das músicas. Enfim, foi o disco que elevou o Pink Floyd de patamar, né? O Dark Side of the Moon. E para isso a gente vai discorrer sobre um pouco de tudo, né? Sobre as músicas, sobre a gravação, sobre os temas e sobre quem o Pink Floyd influenciou ao longo dos anos, após os anos 70, né? Depois que a banda se tornou esse monstro que se tornou justamente após o Dark Side of the Moon. Esse é o Fita Expressa, o podcast de música do Correio do Povo. Hoje eu estou aqui com a Mari, como vocês já ouviram, né? E também, pela primeira vez no Fita Expressa, Felipe Ur. Tudo bom, Felipe? Pá, tudo bom? O Felipe, além de ser um ávido consumidor de Pink Floyd, ele trabalhou no material especial do Correio do Povo sobre os 50 anos do disco, que vocês vão poder conferir no site do Correio do Povo, já a partir desse dia 1º de março, e também no Arte Agenda, que é a versão impressa no jornal, na edição de quarta-feira, dia 1º de março. E antes de qualquer coisa, eu quero começar com vocês falando sobre as percepções de vocês sobre esse disco, assim, como esse disco entrou na vida de vocês, como vocês consomem o disco. Eu vou começar pela Mari, porque a opinião do Ura eu meio que já sei, assim, embora ele seja o convidado, e a minha ideia era começar com ele, assim, como a Mari é meio hater, né, especialmente hater de Sgt. Peppers, então a minha ideia é perguntar, Mari, o que representa Dark Side of the Moon pra ti, se é que representa alguma coisa? Quando tu ouviu pela primeira vez, tu ouve constantemente, enfim, discorra sobre Dark Side of the Moon. Bom, vamos lá, então. Vou tentar não proferir coisas tão polêmicas, assim, né? O Sgt. Peppers, eu sei que eu vou ter um momento de me explicar, em algum momento a gente vai fazer um episódio sobre isso, daí eu vou poder dar os meus argumentos. Sobre o Pink Floyd em si, assim, eu comecei a ouvir ele quando eu comecei a descobrir o rock clássico, assim, ele foi bastante com influência do meu pai, assim, que eu ouvia bastante coisa mais antiga. E aí a gente conhecia os Beatles, e gostei muito mais dos Beatles, gosto mais dos Beatles até hoje. E o Pink Floyd estava ali no meio de todas essas bandas ali dos anos 70, 60 e até 80 também. Eu comecei a ouvir, eu acho que é um álbum obrigatório, assim, eu acho que todo mundo que gosta de música ou quer conhecer sobre música, em algum momento vai ter que ouvir o Dark Side of the Moon. Acho que é impossível não ouvir ele, assim. Então eu acho que eu ouvi ele primeiro nessa faixa etária, assim, muito, muito criança, e depois mais tarde no meio da adolescência, assim. Tipo, é um bom álbum, eu acho que ele é à frente do seu tempo, assim, mas eu acho que pra mim talvez não tenha me pegado tanto, até porque eu prefiro a fase do Syd Barrett. Não sei se isso é uma coisa mais polêmica. Não, acho que não. Tem muita gente que prefere a fase do Syd Barrett. Eu gosto muito do primeiro álbum do Pink Floyd. Eu gosto muito. E do segundo também, que tem algumas músicas do Syd Barrett. Depois ele, né, surta e sai, é expulso da banda e tal. Então eu gosto dessa parte mais psicodélica e não tão progressiva. Não sei se o Dark Side of the Moon é considerado um álbum progressivo. É um álbum progressivo. Acho que não é tanto que nem os anteriores ali, que nem o Atom Heart Mother, que nem o Middle, né, que nem o Maguma, mas ele é um disco progressivo. Mais psicodélico, né? Bem mais progressivo do que psicodélico. Sim. Então, é isso, assim, basicamente. Eu acho que eu acho o álbum, ele é muito à frente do seu tempo, tanto que eu acho que não tem nada que soava como isso nos anos 70, assim. Tava até vendo os álbuns que foram lançados na época e nada soa como aquilo. Então, até por sentido de invenção no estúdio, é interessante pensar, até porque eles tocavam essas músicas ao vivo, né? Diferente de comparação, assim, com os Beatles, né? Que pararam de fazer turnê, porque eles não conseguiam tocar as coisas ali a partir do Rubber Soul, Revolver e tal. Então,
Isso é algo de se notável, assim, que eles eram ótimos músicos, né? Eles conseguiam tocar aquilo ao vivo, por mais difícil que provavelmente era com as limitações da época de equipamentos e tal. Mas eu acho que no geral é isso. Tipo, não é o meu álbum favorito Pink Floyd, porque eu prefiro o primeiro, mas não é álbum que eu revisito também. Acabei revisitando agora por causa do programa e não me arrependi, assim, é um ótimo álbum. E é bem fruto da sua época também, apesar dele continuar a ser relativamente atual, assim. Não sei, alguns temas eu acho meio boomer, assim, né? Essa coisa mas faz sentido, né? Tipo, sei lá, Guerra Fria, os negócios, tipo, capitalismo e tal. Mas, enfim, acho que é um álbum ok, assim. Falando em boomer, Felipe Ur, tudo bem? Tudo bom, Márcio? O que é o Dark Side of the Moon pra ti? Eu sei que tu é muito adepto da teoria da sincronização. Pra ti, se tu sincronizar o Dark Side of the Moon com o jogo do Inter com Barcelona, por exemplo, na hora do gol do Gabiru entra o grito de Great Gig in the Sky, né? Mas fora isso, quando tu entrou em contato com Dark Side of the Moon pela primeira vez, o que influenciou na tua vida? É muito curioso, porque, na verdade, o Dark Side of the Moon e o Pink Floyd um pouco, assim, entra quando eu tava no colégio, no segundo ano. Aquela coisa de formar banda e coisa, né? Aprende a tocar violão, tu entra pra uma banda, né? E o nome da nossa banda, por causa o colega, era Prisma. Ele era o Matheus, né? Era um grande fã de Pink Floyd desde aquela época, assim. Mas por que Prisma? E aí a gente acaba descobrindo Dark Side of the Moon, né? Que tem no álbum a capa o Prisma, né? E aí começou toda a história. Depois, pra mim, esse é o segundo maior álbum da história, né? Ele só perde pro Abbey Road, com certeza. Claro, aí depois vem todos os outros dos Beatles, e aí a gente pode começar essa história, mas daí é para um outro programa também. Mas o Dark Side of the Moon, a Mari tinha falado da questão de já tocarem ao vivo. É importante dizer também que, assim, cada ano naquela época mudava muita coisa, né? A evolução dos instrumentos, a evolução da engenharia musical, né? Que permitia, por exemplo, os Beatles tocavam ao vivo nos estádios aqueles com as caixinhas de som do local, então era muito ruim, eles não se ouviam. O equipamento de som melhorou muito dos anos 70 pro final dos anos 60. Assim. Conseguia fazer shows melhores, né? Uma diferença abissal, né? E agora... A gente sempre acha que conhece, né? Mas agora, fazendo um pouco essa matéria aí, a gente vê que sempre tem muito mais para desvendar. Eu vi um pouco de um documentário sobre o Dark Side of the Moon. E ele é um disco fantástico, né? Ele tem o uso dos sintetizadores, né? Claro que não era uma novidade isso. Dos sequenciadores, que é aquela sequência que tu faz a batida. E eles exploravam isso ao máximo. Faziam todas essas misturas e coisas. Isso, vão dizer, ainda, apesar do desenvolvimento todo da época, com 2 canais, né? Quer dizer, era uma coisa muito... Ao mesmo tempo que ela era já um pouco bastante já estava se desenvolvendo a tecnologia, ela era muito manual ainda. Eles faziam muitas misturas e tudo manualmente. Para situar um pouco, né, vamos contar um pouquinho da história do Pink Floyd. O Pink Floyd começou como uma banda underground, cenário ali na Inglaterra, no final dos anos 60, como a Mari bem falou, uma banda essencialmente psicodélica ali, capitaneada pelo Syd Barrett, que acabou saindo da banda. Ele era meio que o dono da banda, né? Então, a banda ele era o herói da banda, né? Um guitar hero e herói da banda. E principal compositor e vocalista, enfim. Mas, por problemas de saúde mental, problemas de pressão da própria banda e do estrelato e problemas de uso excessivo de drogas, especialmente drogas psicodélicas, lisérgicas, enfim, ele acabou saindo da banda, né? Não lidou bem com a pressão. Tem imagens dele catatônico num palco, sem conseguir tocar, enfim, né? O Syd Barrett acabou morando isolado com a família na Inglaterra, e eles colocaram o David Gilmour no lugar dele, um excelente guitarrista, e a banda deu uma guinada, assim, para esse lado mais progressivo, que é o que a Mari fala, e ganhou o seu status, o seu nicho. Era uma banda consideravelmente grande para a época, até o Dark Side of the Moon, que esse sim mudou o conceito do Pink Floyd. Foi um disco que demorou quase um ano para ser gravado, porque foi um disco que eles entraram, se eu não me engano, em maio de 72, e ele foi gravado até fevereiro de 73. Por quê?
concomitantemente com a gravação desse álbum, eles estavam gravando a trilha sonora de um filme que acabou sendo o Obscured by Clouds, e eles gravaram também o show em Pompeia, aquele Live at Pompeii. Então eles estavam se dividindo com vários projetos ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo iam lá, gravavam e tal. Se não me engano, a turnê também, né? Fazendo a turnê. Então foi um período muito longo, né? E eles queriam, como eles sabiam que o material que eles tinham na mão era muito bom, eles tiveram todo o cuidado para largar e trabalhar no tempo certo. E o Dark Side of the Moon, tu falaste no Syd Barrett, é o desgarramento, né? Os próprios integrantes da banda citam isso, e muitas letras do disco, né, muitas são referências até, dizem que são, né, acho que o Roger Waters nunca confirmou. Assim, tem um livro que vai ser boa parte da fonte das minhas informações aqui, tá? Que é um livro do baterista do Nick Manson, chamado Inside Out. Foi lançado um tempo atrás, e eu revisitei agora para a gravação do podcast, e que ele fala que quando eles resolveram se preparar para gravar um novo disco, eles se reuniram na cozinha do Nick Manson, ele e o Roger Waters, que moravam perto e tal, as famílias se davam hoje, né? A coisa já é um pouco mais tumultuada, e o Roger Waters não é uma pessoa muito fácil de lidar. Na época eles se reuniram e foram mapear sobre o que eles iam tratar o álbum. O Roger Waters já tinha na cabeça mais ou menos algumas coisas, e eles delimitaram alguns temas, que eram esses temas que a Mari falou, boomers ali do tempo, né, aquelas coisas contemporâneas de 73 ali. Sim, na época era tudo, né? Hoje tu vê que fica meio, nossa. Dinheiro, mortalidade, capitalismo, Guerra Fria, questão de doença mental, que daí entra a questão do Syd Barrett na história. Então, todos esses temas todos esses temas que permeiam o Dark Side of the Moon foram mapeados ali, e daí o Roger Waters compôs todas essas letras. E daí foi a primeira vez que o álbum foi todo composto e com letras profundas, tanto é que é a primeira vez que as letras estão impressas no encarte do disco do Pink Floyd, e é quando o Roger Waters começa a tomar as rédeas da banda, e aí a gente começa a ver fissuras, né? Porque depois daí ele começa a chegar com tudo pronto pra galera. O The Wall, por exemplo, ele chegou com o disco inteiro pronto e disse, o Pink Floyd meio que virou uma banda de apoio do Roger Waters. O Animals foi mais ou menos esse processo também. Mas aí a coisa ainda estava no início, ainda tinha espaço para discussões, eles debatiam, não era aquela coisa ditatorial ainda, e não era esse processo tão pulso de ferro, punho de ferro do Waters. Então tinha umas discussões enfim. Então foi assim que mais ou menos iniciou o processo do projeto, né? O projeto do Dark Side of the Moon. E, enfim, daí eles foram para os estúdios, começaram a gravar, trouxeram convidados, né? Eu acho que não sei se foi a primeira vez que trouxeram convidados para discos do Pink Floyd, mas é bem possível. Teve a vocalista, que foi a Claire Torrey, que grava os vocais de Great Gig in the Sky. Tem uma história interessante, assim, uma história que rodou muito tempo, acho que depois ela foi desmentida, que tinham pago $20 para essa vocalista fazer esse arranjo musical, esse arranjo vocal que ela faz na música, e aí depois, muitos anos depois, ela processa a banda e ganha uma bela quantia, e eu não sei se é verdade, mas eu cresci ouvindo isso, né, como diz... Essa equipe de fact checker vai atrás dessa informação, Edu. Mas... O Dark Side of the Moon, bom lembrar, a gente não falou, ele foi gravado num templo da música, né? Ele foi gravado no Abbey Road, né? Nos estúdios da Abbey Road em Londres. Ali onde saíram vários outros discos, né? Não sei todos, né? Eu sei o Abbey Road também, que eu acho que... eu acho que na época o Paul McCartney estava gravando um álbum. Ele ele apareceu ali. Tem uma história interessante sobre isso. O Paul McCartney estava gravando o Red Rose Speedway, e todas as frases são faladas ao longo do disco. Como é que foi esse processo? Eles chamavam as pessoas que estavam na gravação ali, estavam tá passando no aí. Estúdio. As pessoas estavam no estúdio. Sei lá, o engenheiro de som, o porteiro, enfim, porteiro do Abertura da EMI ali, e davam um tema para a pessoa, e a pessoa discorria sobre esse tema, porque a ideia era que as pessoas se abrissem, como se estivessem num... São aquelas vozes de fundo. né? Como se as pessoas estivessem num consultório de análise. E daí eles usavam essas vozes. E eles chamaram o Paul e a Linda McCartney para fazer isso. E o Paul e a Linda fizeram. Só que, né, o Nick Manson fala, ingênuos nós, imaginando que o Paul McCartney e a Linda iam se abrir da maneira como a gente gostaria. Assim. Então eles acabaram não usando as vozes do Paul e da Linda, mas eles gravaram. A grande estrela foi o porteiro da EMI, que é o cara que faz essa parte do lado escuro da lua, que eu abri o programa aqui.
Dark Side of the Moon, ele... Tava olhando, pesquisei algumas coisas assim, e isso encaixa muito com as entrevistas que a gente fez, né? A Mari me acompanhou numa. A gente entrevistou, vocês vão ver depois, acompanhar no site. A gente entrevistou como é que se diz? Alguém que estava lá, né? Estava lá onde? Na EMI? Não, que estava lá no tempo, né? Estava em 73, é isso? 73, 50 anos atrás, né? Okay. A testemunha viva da história. Eu sei que tu falou com o David Gilmour ali. O seu Cláudio Berzag, né? Dono de uma loja de discos ali em Canoas. Sabe muita coisa sobre... Porque ele, além dele ouvir e praticamente o tio Patinhas dos discos, assim, mergulha nos discos, ele viveu, né, aquilo, e ele dizendo que ele conta um pouco. O disco aqui no Brasil ele chegou um ano depois, tá? Isso é uma coisa legal de dizer, assim, que as coisas chegavam muito... Era difícil. Era realmente um oceano que separava o que saía lá da Europa, dos Estados Unidos, aqui pro Brasil, né? E não é que nem hoje em dia, né? O pessoal tá ouvindo aí a gente falar das músicas do Eclipse, né? Do Time, e vai lá agora no Spotify. Spotify? No seu celular ali e pega a música. Não, as pessoas tinham que... Até um pouco tempo atrás ainda tinha a questão, aquela de esperar na rádio e fazer o play, né, quando a música tá tocando. Imagina 50 anos atrás. Então, a gente tem o testemunho do Cláudio, que é bem legal, acho interessante quem tá ouvindo o nosso podcast aqui depois, ver o testemunho dele, que ele fala sobre um pouco daquela época, sobre o que era esperar os discos vinhos, né? Vinham de fora, e muitas vezes era muito caro, né? Ou seja, tinha que pegar de um amigo emprestado, gravar na fitinha, ela já saía de um jeito diferente e tal, e às vezes tu pegava a segunda fita gravada e botava em cima, né? Isso é curioso, porque esse disco que a gente estava comentando antes do programa, quanto é que ele vendeu, né? Mais de 45 milhões de cópias, e a estimativa que se fez é que uma pessoa em cada 4 no Reino Unido tinha um disco. E ele era um disco que ele era usado para tu testar o teu aparelho de som. E nos anos 70 começou a surgir os aparelhos de alta fidelidade, que depois nos anos 80 virou meio que, né, moda, todo mundo meio que tinha. Depois vieram os 3 em 1, e enfim, depois a coisa, né. Mas tu pegava o Dark Side of the Moon e botava para testar todas as potencialidades do teu aparelho de som, assim, pela maneira como ele foi gravado. O Pink Floyd chamou um engenheiro de som, que era o Alan Parsons, né, que foi um grande mago, e depois gravou um próprio disco, né? Que o Pink Floyd queria pegar ele para fazer o engenheiro de som do disco seguinte, que é o Wish You Were Here, e ele não quis, porque daí ele acabou lançando o seu álbum próprio, né? Mas foi um cara que daí usou todas as possibilidades que o estúdio fornecia para em prol do disco. E fica evidente, extremamente cristalino, né? Até é muito curioso, porque agora o Roger Waters disse que tá regravando o disco. Nenhum sentido, né? Se tem um problema que nem um jornalista falou no Twitter, o Steve Hayden, que é um jornalista que eu sigo no Twitter, se tem um problema que esse disco não tem, é a maneira como ele foi gravado, né? Quando comemorou 30 anos, eles mixaram o disco, né? Pra ficar mais de uma maneira mais original ainda. Eu acho que foi o famoso 5.1. Vocês que entendem mais disso do que eu podem até explicar para o nosso ouvinte. Esse disco ainda, ele ficou ele é tão atual hoje em dia, e foi durante muito tempo atual. Ele ficou 15 anos como um dos discos na lista de discos mais vendidos da Billboard. Ficou 741 semanas em sequência, e ele fica um tempo fora e volta. E aí vai na internet, né? Ele caiu numa Netflix da época, é isso? Daí voltou. Mais ou menos isso. E aí a gente tem várias informações na internet, mas tem uma informação que diz que está mais de 1.500 semanas na Billboard. Quer dizer, é um fenômeno esse disco. E se a internet falou, tá falado, né, Felipe? Não, eu tô dizendo para que aí não... Se tá na internet é porque é verdade. O que eu estou dizendo é que nós temos um mar de informações diferentes até. Não, esse disco ele é recheado de mitologias, né? Sobre essa questão da regravação do Roger Waters, uma das informações que o Nick Manson fala no livro é que uma das discordâncias, assim, é que o David Gilmour preferia um som
mais eco, o Roger Waters preferia um som mais seco, então talvez o Roger Waters comece a fazer um disco da maneira como ele queria ter gravado na época. Eu sei que no Wish You Were Here, por exemplo, eles contratam um vocalista para cantar, agora eu não me lembro qual música, eu acho que é Have a Cigar. E depois o Roger Waters deu entrevistas dizendo que não fazia sentido. Por que eles chamaram? Eles poderiam ter gravado aquela música eles mesmos, assim. Então é bem possível que tenha algumas releituras nesse sentido, assim. Voltando para a questão das mitologias, uma parte que o Ur gosta bastante é da sincronização, que é uma das grandes lendas desse álbum, que é a sincronização com o jogo do Inter e Barcelona. Não, sincronização com o Mágico de Oz. Sabe que eu ainda não fiz essa tentativa de sincronizar o Dark Side of the Moon com aquele memorável jogo de 17 de dezembro de 2006. Mas... Com o Mágico de Oz tu fez? O Mágico de Oz eu fiz... Antes de sair de casa, inclusive. Essa semana, gente, claro que os recursos hoje a gente consegue também já... Hoje deve ter, inclusive, sincronizado no YouTube, né? Mastigadinho, tem. Mas eu fiz, acho que há uns 12 anos atrás e tal, a gente se reuniu uma galera, né? E fizemos ao terceiro rugido do leão, não é assim, porque naquela época os filmes tem que ser o terceiro, não pode ser o segundo. Não, aí vai causar um colapso, inclusive. Tem que botar um metrônomo ali para acertar o rugido do leão. Exatamente, então diz a lenda, é o terceiro rugido do leão do filme do Mágico de Oz, que é um filme de 1939, o começo da guerra, né? E ele é um filme filme já é um próprio devaneio, um próprio divisor de águas do cinema também, porque ele é um filme que ele começa a preto e branco. A primeira curiosidade, a primeira coincidência, ele começa a preto e branco e termina colorido. Alguém pega a capa do The Dark Side of the Moon agora, que está nos ouvindo, e só visualiza. Ou olhe na internet ali, não precisa pegar na mão. Olhe na internet, olhe no seu celular e veja. Quer dizer, não é possível que isso tenha... né, que seja apenas uma coincidência. O pessoal da banda, o Roger Waters, o David Gilmour, negaram. O Roger Waters agora deu uma entrevista em outubro aí para um comunicador lá na... As entrevistas do Roger Waters agora são... Meu Deus. Enfim, e eles negam, veemente, mas é óbvio que vão negar, né? O Roger Waters nega o ataque químico na Síria, então negativas do Roger Waters hoje não são exatamente a melhor fonte de credibilidade. Eles negam há muito tempo essa história, desde que ela surgiu, na verdade. Eu não sei de onde ela surgiu, ninguém sabe ao certo, assim, né? Mas eu acho que uma coisa que ficou guardada um pouco a sete chaves, e talvez num sábado à noite, onde a bebida entrou mais, alguns integrantes da banda, algum integrante da banda deve ter falado, algum hold, alguém que estava lá, né, que fez parte da gravação, revelou isso aí e foram atrás, e várias outras, né? Quando começa, por exemplo, Money, o filme foi a hora que o filme fica colorido. Porque ficar colorido custa dinheiro. Exatamente, era mais caro. Imagina, em 1939, né, essa tecnologia, a maioria dos filmes, eu não sei a porcentagem ao certo, a maioria dos filmes era em preto e branco. E esse filme começa em preto e branco e termina colorido, né? A segunda coincidência que me vem à mente aqui agora, quando na música tá tocando The Deed of the Sky, The Great Gig of the Sky, o que está acontecendo no filme é o tornado. Né? Quer dizer, e essa música para mim ela é o encaixe mais perfeito, porque o canto da Claire vai sincronizando perfeitamente com o tornado. Com o tornado, quando ele vai modulando com o tornado. Exatamente, quando ele termina é quando termina a música. Eu não estou mentindo, é só fazer a combinação certa, né? Tem que fazer ela certa. Certo que ela estava vendo o tornado ali no momento que ela fazia o alcance vocal. Por exemplo, Time, né? Quando começa Time, a Dorothy, que é a personagem principal do Mágico de Oz, vai lá no guru, ali no mago, lá saber dela e tal. E no trailer do mago lá, tá escrito Past, Present and Future. Quer dizer, não é possível. É um tempo linear ainda. Né? O Roger, tu falaste que o Roger Waters
as entrevistas dele estão meio, né, duvidosas. Mas ele falou que pode ter sido uma coincidência cósmica. O que está fazendo muito sentido hoje em dia, né? Tá toda uma coisa de OVNIs e uma... Nós tivemos um programa sobre o dia, ter chamado o Carmelito para esse programa também, mano. Então, quer dizer... E a última coincidência que eu lembro agora, talvez eu lembro ao redor... Não, já tá bom de coincidência. Quando tá tocando Brain Damage. Tem uma parte o começo da música diz assim: The Lunatic is on the grass. E é a hora que o espantalho sai e começa a dançar no filme. Na grama, ele tá na grama. Na grama, maravilhoso. Espetáculo. É maravilhoso. Quer dizer, por mais que tenha sido, na minha opinião, né? Obviamente eles fizeram pensando no filme, nem tudo encaixa, obviamente. Não é uma coisa assim, vamos mudar a música aqui, mas algumas viradas de música, viradas de tom, tem a ver com o filme, com até mesmo mudança de takes do filme. Então, quer dizer, bate muito, né? Pode ser uma incrível coincidência, mas eu duvido. Eu acho que eles fizeram pensado, o que mostra a genialidade do álbum e e da banda. Mari, traz um pouco de ceticismo para esse microfone. Então, pior que eu também me propus a ver algumas coisas, assim, né? E eu assisti algumas músicas específicas, assim, tipo On The Run, eu tava ouvindo. A parte que ela cai num porco ali, num negócio chiqueiro e bate certinho, assim. É engraçado, mas é que, tipo assim, tu se força, né? É que nem, sei lá, tu se forçar a ouvir coisas na música onde não tem, né? Então, tu se força, sabe? É uma coisa meio, né, imposta, assim, tu vai ter que sincronizar. Mas eu acho que sim, deve ter algumas coincidências, mas eu não consigo imaginar os caras se juntando numa sala e fazendo uma jam session e passando o filme no telão, assim, eles pensando nas viradas, assim. Acho que é mais coincidência, e eu acho que vira até a proposta. Imagina tu, sei lá, escolher um filme aleatório, um álbum aleatório e começar a assistir os dois juntos. Alguma coisa vai bater em algum momento. Pra mim é um pouco aquele negócio, tem um nome que é pareidolia, né? Que é aquele negócio de tu olhar para nuvens e encontrar formas, né? Formas de cachorrinhos, elefantes, enfim. Ou quando as pessoas encontram formas de humanas numas rochas em Marte. Lá em Marte, que é conhecidérrimo, né? Tu vai encontrar alguns elementos, assim, né? Talvez alguns mais coincidentes, que nem o Felipe Ur fala aqui, do que outros. Mas eu não imagino eles, com todo o trabalho que eles tiveram, como acho que o Felipe falou no começo ali, era tudo manual. A forma como eles fizeram barulho de dinheiro, era manual aquilo ali, assim, eles botavam as moedinhas num fio e ficavam passando. Então... Essa o Roger Waters conta no comentário, ele pega uma bacia e joga as moedas na bacia. Então era tudo manual, a questão do reloginho, os caras foram numa relojaria gravar os negócios. Então, além desse trabalho, além de tocar, de tu acertar as músicas, de tu compor, depois fazer o trabalho de mixagem, tu ainda te preocupar em acertar o time com um filme de 1939, é meio demais pra mim. Mas ok, né? Não vamos... aceito todas as versões, né? Não quero tirar o sonho do Felipe de que isso possa ter sido um debate numa mesa de discussão na EMI ou na cozinha do Nick Manson. Inclusive, há boatos também que se tu... Porque o filme, obviamente, tem mais de 40 minutos, que é o tempo do CD, né? 40 e alguns minutos, que é o tempo do disco naquela época. Sim. Obviamente o filme tem mais. Dizem que se tu botar de novo... Se botar ao contrário, daí vai falar alguma coisa. Não, dizem que se tu colocar de novo o disco, ele vai pegando outras partes da música que encaixa com a continuação. Aí ia ter que ser muita. Isso aí confesso que eu não fiz essa parte. Ia ter que ser muita, né? O Roger Waters ia ter que ser muito nerdzinho. Né? Quer dizer, é uma verdadeira viagem, né? O que eu acho que é super válido, né? Essa parte que ela fala do The On The Run, tem a parte que a Dorothy tá ali e ela tá olhando pro céu e parece o avião passando. Então, quer dizer, parece que ela tá olhando pro avião, né? É muito legal isso, assim. O rock é pródigo nessas lendas, né? Nessas teorias. Essa do Mágico de Oz é uma das mais famosas, né? É da morte do Paul.
McCartney, é outra delas também muito famosa. A gente um dia vai fazer ainda um podcast sobre todas essas teorias que envolvem o... Isso dá um belo assunto do Paul. Os Beatles usaram muito isso, né? A favor deles, inclusive. Então, acho que todas as bandas meio que usam a favor, né? Hoje, inclusive, a indústria do entretenimento aprendeu a usar isso e quase toda a produção cultural é em volta de todo um aparato, que não é tanto em teoria, mas é de toda uma cortina de fumaça. Então tudo que tu vai lançar hoje, seja uma série, música, um disco, vem com toda uma discussão fora do produto em si. Tu vai lançar um filme, sempre tem uma polêmica, sempre tem um debate, mesma coisa um disco, sempre tem alguma coisa que surge. Mesmo camisa de time de futebol, né, Felipe? A gente viu agora a camisa do Inter, que vazou antes do lançamento oficial. E a camisa do Grêmio sempre é a mesma coisa, sempre vaza antes do lançamento oficial. Então sempre tem alguma coisa antes da coisa em si, né? Porque tu precisa disso para gerar a discussão. Então vamos falar um pouco sobre as músicas, especialmente as músicas preferidas de cada um no disco. E por quê, assim, se vocês têm uma ou duas no máximo. Não vamos falar faixa a faixa, porque esse é um disco que boa parte das pessoas já conhece. Vai ser um pouco repetitivo. Mas, Felipe, qual a tua faixa favorita aí? Se é que tu tem alguma para listar? Pra mim, primeiro que se tu não conhece, só apenas colocar o disco, ele é aqueles discos sequenciados, né? Que ele não para. Então, muitas músicas é uma encaixe da outra, né? Não dá pra separar, é que nem o Abbey Road. Então, por isso que todo CD é maravilhoso, né? Mas eu particularmente, eu gosto de Time e gosto da primeira. Eu esqueci. Breathe in the Air, porque Speak to Me é meio que uma coletânea de todo o álbum, um prelúdio, assim. Mas pra mim, Time, assim, é quando dá aquela parada, aquela sincronização dos relógios e tal, eu acho... E tem toda aquela coisa a ver com também uma reflexão do tempo, né, do nosso espaço-tempo mesmo, né, da nossa vivência na Terra, e por isso que ele é atual, né, porque o tempo é uma questão que ela nunca vai... A gente pode estar discutindo outras coisas aqui daqui a 50 anos, mas o tempo sempre vai nos guiar, sempre vai nos nortear, né? Mari, tem alguma favorita? A minha é a primeira e a segunda, né? Que são juntas ali, né? Breathe on the Air e On the Run. Começa ali com os batimentos de coração, eu acho, assim, né? E começa a Breathe, daí tu parece meio flutuante, assim. Como se estivesse no espaço, pousando na lua, assim. Gosto muito dessa primeira sequência. Assim. Essa batida de coração eles fizeram na bateria, né? Eles gravaram a batida de coração e não funcionou, não ficou legal, daí eles resolveram fazer na bateria. Tá bem apurado, assim, realmente parece algo... Eu gosto, como o Ur falou de Time, eu acho que o solo de Time pra mim é um dos melhores do David Gilmour, eu acho que perde só pro Comfortably Numb, pra mim é o meu solo favorito dele, mas este Time, tava ouvindo esse final de semana, ele é sensacional, assim. Obviamente Money é uma música icônica, né? Enfim, Money é meio... É quase clichê, uma música quase clichê, assim, mas ela é uma música interessante, aquele baixo do Roger Waters no começo, ele não tem como não gostar. Do disco, né? E as duas últimas ali, que são quase que uma explosão, assim, quase um clímax, que é o Brain Damage e o Eclipse. São duas músicas que eu gosto bastante, assim. Essas duas músicas podiam ser só uma, né? Porque elas... Nenhuma vive sem a outra, na verdade, né? São os clímax do disco que eu gosto muito do sax que tem Money, sax que tem Us and Them ali. Então, o disco todo tem vários detalhes e cada vez que tu escuta, tu encontra algo diferente. Exatamente, é diferente, até porque tu ouvir ela em mono ou em estéreo tem diferenças, assim, né? E esse é um disco para ouvir com aquele fone de ouvido bem... E vai ser uma nova versão do disco agora, né? Com vários shows e várias... Enfim, vamos fazer um novo episódio, Mari, analisando? O que tu acha? Partiu já, semana que vem. Semana que vem, o Dark Side of the Moon 2. E tem várias bandas que não só esse disco, né, mas o Pink Floyd em si influenciou, né? Que a gente pode pensar que, sei lá, Radiohead, Sigur Rós. Eu ia falar do Radiohead, assim, muita coisa me lembrou o Radiohead. Eu lembro Radiohead, Sigur Rós, Flaming Lips. Eu acho que Flaming Lips fez um show inteiro, se eu não me engano, de Dark Side of the Moon. Eu posso estar enganado. Eu pensei que eles tinham gravado um disco inteiro, mas eu fui catar na discografia deles e não achei. Eu sei que eles têm um disco dos Beatles
Mas eu achei que... Smashing Pumpkins não tem um pouco também? Não bebeu nessa... Eu acho que várias bandas beberam nessa fonte, né? Arctic Monkeys, eu diria também que, para mim, tem vários elementos, assim... Eu acho que o Flamenguista ele participou de um disco em que que se regravou o Dark Side of the Moon. Arcade Fire também, eu diria que... Eu acho que o Paul Wind bebeu nessa fonte do Pink Floyd, Márcio. Todo o indie, todo... todo não digo, assim, mas boa parte tem outras bandas. Até o U2, se a gente for pensar alguma coisa, talvez tenha ali, né? Então tem várias bandas. Essas bandas mais britânicas, essas bandas britânicas, assim, o MGMT, agora esqueci aquele, o The Cooks, né? Todos... The Cooks é menos, né? Mas também tem várias levadinhas de violões, assim, que lembram não só o Dark Side of the Moon, porque o Dark Side of the Moon não tem muito violão, né? Tem várias músicas do Pink Floyd que tem, e que o rock britânico em si, tudo que vem depois do Pink Floyd aí, bebeu nessa fonte, é impossível que não tenha bebido. Eu acho que é isso de influências, assim, né? É muita coisa, a gente agora falando, tendo que lembrar, é mais complicado. Mas eu diria essas bandas, assim, eu diria... E até as bandas contemporâneas ao Pink Floyd, né? Eu acho que eles meio o Yes, o próprio Led Zeppelin que vem, que é outra batida, mas eles também ficavam naquela... Por exemplo, Beatles e Beach Boys ficavam competindo, né? Sim. E eu acho que todos eles, os caras fizeram isso, os caras usaram tal coisa, vamos usar, vamos pegar. E o próprio Pink Floyd também pegou, né? Dessas bandas, assim. Eu acho que elas todas eram influências uma para outra, claro que não dá para dizer na época, porque elas eram contemporâneas, né? Mas as que vieram depois já pegaram tudo pronto. Não, acho que sim. Acho que tem muita coisa que tu consegue identificar. Yes era um progressivo bem mais... Acho que o Pink Floyd ele tem um elemento mais pop que todas essas bandas progressivas da época não tinham, assim. E o Yes em uma ou outra música outra música do começo da carreira até tinha, né? Depois eles viajaram a mil, assim. Emerson, Lake and Palmer também, outra banda daquela época que tinha um pouco isso no começo, mas depois desencantou total. O King Crimson era uma banda também progressiva, mas muito mais para a questão mais avant-garde, assim, um foco mais de arte do que propriamente. Que o Pink Floyd teve no começo, mas depois meio que abandonou. Não digo que abandonou totalmente, né, mas enveredou por outro lado, assim. Uma banda da época também é o Grateful Dead. Que daí é mais uma jam band, né? Menos progressivo, mais uma jam band, assim. Mas tem muita psicodelia aí. Tem, mas é mais ligado com o Pink Floyd do começo ali, né? De 67 e tal, do que propriamente esse Pink Floyd que a gente tá falando ali. Que é uma banda bem legal também, que tem um culto de fãs, assim, até mais fanático do que do Pink Floyd, assim. Sim, eu sei que não é o tema, mas aí me lembrei de uma história que recentemente que acharam uma carteira, demoliram o teatro lá e acharam uma carteira, né? Era de uma mulher que tinha perdido num show do Grateful Dead. 50 anos depois, né? Ela achou a carteira e tal. Vale a pena aí o pessoal botar no... Com essa história emocionante, né, sobre o show do Grateful Dead, a gente encerra esse episódio dos 50 anos do Dark Side of the Moon. Quer dizer mais alguma coisa, Ouro? Eu só quero encerrar, claro, falando... Pô, eu não quero encerrar falando de Grateful Dead, né? Por que não? Grateful Dead é uma ótima banda, eu adoro. Não, é uma excelente banda, eu sou muito fã de Grateful Dead. Tem 2 discos que eu adoro do Grateful Dead. American Beauty e o Porkman's Dead. E eu quero pegar um trecho da entrevista que a gente fez, que todos os entrevistados dizem que esse disco ele é muito atual, né? E eu acho que é por isso, né? Pelo que a Mari disse, né? Dele ter temas atuais e temas infinitos até que perduram até hoje, né? Ele fala de sentimentos e os sentimentos vão ser sempre atuais. E é por isso que eu acho que daqui a 50 anos a gente vai estar falando aqui sobre os 100 anos do Dark Side of the Moon, né? Eu espero tá bem. Bota time nisso, né?
Então tá, então daqui a 50 anos voltaremos falando sobre Dark Side of the Moon, mas antes disso o Fita Expressa volta na semana que vem falando sobre outro assunto que não Dark Side of the Moon. Aí eu e a Mari escolheremos um outro tópico para conversar com vocês. Obrigado a todos e até lá.